Olá, bem-vindos de volta ao Energia que Fala. O microfone aqui é meu, é seu, é nosso. E hoje, dia 7 de março, véspera do Dia das Mulheres, estamos com uma mulher aqui muito especial. Sabe, tem dias que a gente conhece pessoas, cruza com pessoas e não para reparar no todo. Mas todos os dias, na minha atividade física, na academia, eu observo uma mulher diferente. Mas esse diferente não é a beleza em si, porque ela é muito bonita, mas é o diferente no fazer, na sua força, na sua habilidade, na sua determinação, que para ela tudo é possível. Estamos aqui com a Thaís. Então, agradeço de coração por você estar aqui. E aí, antes de você apresentar, eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta. Tá. Sempre foi assim? Antes de eu te responder, eu queria agradecer o convite, as palavras. Como eu disse e sempre digo, para mim, eu vivo a minha vida. E que bom que eu passo tudo isso, que eu estou vivendo, né? Mas a gente fica muito honrado quando passa algo bom para alguém. E muitas vezes não é planejado, é só a vida. É só... Você não acorda e vai treinar? Sim. Eu também. Mas que bom que existem pessoas que olham e dizem assim, meu Deus, que legal ela fazendo. Mas quando... É porque assim, se eu pegar esse tipo de coisa e só pensar nisso, eu me torno muito vaidosa. E eu fico muito orgulhosa. E eu perco a humildade. Então, eu tenho que toda hora dizer assim, opa, eu faço tudo isso, mas eu estou só vivendo. Porque senão a gente sobe em um pedestal e fica lá. Respondendo sua pergunta. Sempre foi assim? Talvez. Muita coisa. Eu sempre fui assim. Sempre fui sem muita timidez. Eu lembro que eu tinha 6 para 8 anos. E minha mãe vendia bijuteria para ajudar na renda de casa. Ela deixou as bijuterias em casa. Eu saí no prédio vendendo. E eu me lembro até hoje que eu vendi R$ 236. Naquela época, era algo assim muito... Porque eu não tinha vergonha. Eu fazia bolsa de papel e ia vender para os porteiros. Porque eu nunca tive vergonha. Sim, em tudo, eu sempre fui a que mais falei. Sempre fui à frente. E depois do meu diagnóstico, eu precisei ainda mais. Então, eu potencializei aquilo que já existia dentro de mim. Essa palavra potencializar aquilo de bom, né? Sim. A gente vive todos os dias e, às vezes, né, o fato do céu estar nublado já é fato de ficar só focando no nublado, mas não sentir o cheiro, por exemplo, da chuva, né? Então, tudo é dual, né? Quando você fala para mim que você potencializou o lado bom, né? O lado da sua luz, o lado da sua força. E isso para as pessoas que te observam, e eu vou ser bem clara, desculpa, né? Fica difícil de entender, porque às vezes um simples dia nublado é o suficiente para eu falar, eu não vou para academia. Então, essa sua história, né? Essa sua força é que faz a diferença. E aí eu queria te saber como que você transmite isso para as pessoas, né? Eu sei que você é mentora. A gente vai, em algum momento, falar, vamos dizer assim, da sua deficiência ou da sua doença, porque a gente precisa divulgar. Sim. Mas esse podcast, esse momento,
Eu quero focar nessa sua força e o que você transmite para as pessoas nas mentorias, né? Como é que você chega das pessoas e como essas pessoas recebem todo esse ensinamento, porque é um ensinamento, é uma sabedoria, um ensinamento. Eu sempre falo muito que, assim, a gente busca todos os dias. A sabedoria, ela não é dada, ela é buscada. Existem pessoas que eu me considero ainda jovem. Eu só tenho 30 anos. E tem pessoas com 50 que não têm sabedoria, porque a gente busca. Quando eu comecei a falar sobre a minha deficiência, né, ter voz, tem muitas pessoas que colocam no Instagram o nome delas, por exemplo, Thaís Ataxia. Sempre. Tem muitos. E uma vez eu acho que minha mãe me perguntou por que eu não colocava. No meu Instagram tem vídeo explicando da deficiência. Mas aí, um dia, em oração no meu quarto, Deus disse pra mim, você não é isso. Então, assim, independente da ataxia, que é o nome da deficiência, a força já existe de transformar o dia nublado. E assim, eu sempre comento, sempre digo, Thaís, tu lida tão bem com isso, né? Tu aprendeu a lidar tão bem com isso. Não é todo mundo que é assim. Deixa eu te perguntar. Se eu chegasse para Deus e dissesse, não quero não, troca, passa para outra pessoa, ele ia fazer? Não. Então só existe uma maneira, sou eu me adaptar. E isso foi uma coisa que minha mãe, Thaís, tu tem que formular isso, porque quando tu fala, não é um estalar de dedos. Aí eu, né? Aí foi quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, sobre gatilhos, sobre o que ativava, o porquê que eu era assim, porquê que eu, independente da dor, do constrangimento, do incômodo, eu fazia, porque eu comecei a entender, antes desse boom de constância e tudo que hoje tem, graças a Deus, mas isso há muito tempo atrás, eu também fui criada em um meio assim. A minha mãe, ela é muito assim. Minha mãe, quando se separou do meu pai, ela tinha 21 anos. Uma menina. Sim. Ela trabalhava durante o dia e à noite fazia faculdade com 2 filhos. Como? Eu me lembro exatamente que ela ligava no intervalo dela, 8 horas da noite. E a gente tá deitado. Se não tivesse... não vou nem dizer o que ela fazia. Mas, assim, enquanto na minha criação, eu fui acostumada com isso, com essa força. Essa força feminina, né? Tem que fazer, ponto. Tem que fazer. Tem. Tá. Hoje em dia, quando acontece algo, se eu disser assim, mãe, eu tô com dor, ela entende. Que não é drama, que não é charme. Ela sabe. Mas quando eu digo, não, mãe, dá certo. Mesmo assim eu vou. Eu, tá bom. Porque ela começou a entender que começou a entender, não. Ela sempre me passou que independente da situação, você tem que fazer. Ponto e acabou. Então essa força, tudo isso já veio lá de trás da criação. E hoje só teve essa opção. Thaís, tu treina todos os dias. Você acredita que se eu não treinar todos os dias, o meu corpo sente dor. Eu choro de dor nas pernas. Eu peguei Covid. Eu fazia agachamento dentro do quarto. Porque meu corpo tem necessidade de fazer atividade física. Eu digo, pronto, não posso ter nem preguiça. Porque meu corpo não deixa.
E aí você falou preguiça. Nós estávamos aqui nos bastidores falando, cansada, preguiça, né? Sim. E nós estamos no mês da mulher, amanhã é o Dia das Mulheres, parabéns, mulheres. Parabéns a todas nós. Exatamente. E muitas vezes a gente se coloca como preguiçosa, como na realidade é o cansaço, né? E a gente não se dá o direito de estar cansada. Quando você conversa com mulheres nas suas mentorias, o que você diz para essas mulheres que às vezes não se permite estar cansada e se julga preguiçosa? Ou julgam, né? Sim. A gente precisa entender que todo mundo tem um limite. E a gente só conhece o nosso limite quando excede. A gente não conhece antes. E nós, mulheres, sempre estamos acima do limite. A mulher trabalha, a mulher se arruma, porque não é trabalhar, não é sair para trabalhar. É a roupa combinando com o sapato, é a unha feita, é a maquiagem. Chega em casa, a casa tem que estar limpa. Se o menino, o filho, for desobediente ou der um trabalho, qual é a primeira pergunta? Cadê a mãe? A mãe. Então, existe uma responsabilidade, que é a sociedade. A cobrança. Já coloca em cima das mulheres. Perfeito. Então, nós precisamos ser respeitosas com a nossa jornada. Tem mentorada minha que eu olho e digo assim, tá, você tá me dizendo o que você não está conseguindo fazer. Entendo. Agora, o que é que você fez? Porque a gente se cobra tanto que às vezes a gente esquece de, poxa, mas eu já fiz isso aqui. Eu saí desse ponto e cheguei nesse. Então, assim, colocar sempre as mulheres, e estamos falando de mulheres, né? Sempre nessa visão dela, do que já foi feito. E não só do que ela queria que fizesse, que acontecesse. Não como a chegada em si, né? Sim. Porque, às vezes, a gente vai só atrás, né? Vamos dizer assim, do troféu, Sim. e não se percebe a caminhada. Como é que você lida, né? Não vamos falar do passado, mas com o presente, com o seu futuro. Qual é a percepção que você tem quando você lida com o seu futuro? Você diz... A sua preocupação... Eu já entendi que o passado para você foi a sua jornada e está tudo bem, né? Em relação ao futuro, você se preocupa muito mais com o futuro ou você se preocupa com o que você vive hoje, o seu presente? Como é essa relação? Tá. A ansiedade é a preocupação em excesso do futuro. E a depressão é a preocupação em excesso no passado. O futuro, a gente precisa planejar e trabalhar em cima dele. Mas eu confesso para você que eu não sou uma pessoa de calcular tudo. Porque há 10 anos atrás, se eu tivesse calculado tudo, eu estaria frustrada. Porque saiu da rota. Sim. Então, por exemplo, quando eu treino todos os dias, quando eu me alimento todos os dias, quando eu trabalho, eu estou pensando sim no futuro. Mas eu não tenho essa necessidade que aconteça tudo como eu planejo. Porque senão eu acabo me frustrando muito. E é isso que tem acontecido com tanta gente. Gente, perfeito. E quando você leva isso para as pessoas, né? Qual é a visão dessas pessoas? Porque, assim, eu vejo muito o que está aí, né? Nas mídias, né? É tudo querer conquistar, Sim. querer ter mais. E um comparativo onde uma régua é muito difícil. Né? Porque a gente olha as mídias aí, corpos belíssimos, cabelos maravilhosos, pessoas assim. E aí a régua fica a cobrança, né? Porque hoje não é mais... A gente fala da academia, né? Então é muita musculação, é muito... Né? Corpos então, assim, perfeitos. Corpos perfeitos. E a gente, como mulher, acaba se frustrando, porque não é fácil, né? Não é. Não é fácil. Então, quando você lida com esse público, principalmente o feminino, né?
Você sente essa cobrança de si mesmo, das próprias pessoas, a dificuldade de se lidar com a frustração? Vejo muito. E uma coisa que eu digo muito. Antigamente, a gente comparava a nossa vida com pessoas que tinham um padrão muito semelhante ao nosso, que era vizinho, pessoas da rua, pessoas que estavam perto. Hoje em dia, é tudo maximizado por conta do celular e da internet. Então, a gente compara a nossa vida, vou dar um exemplo, Virginia. Tem um corpo lindo. É alcançável? Na minha realidade, não. Não só na sua, como de muitas, inclusive a minha. Mas se a gente não parar e disser, na minha realidade, eu não consigo, eu preciso comparar a minha versão comigo. A minha Perfeito. versão comigo ontem. Porque se eu comparar com o que está disponível, isso tem atormentado uma geração de pessoas. Sim. Que é outra coisa que eu digo muito. Nunca compare seu bastidor com o palco de alguém. Porque o que a gente posta... Teve um dia que eu atendo presencial e online. Nesse dia eu fui atender presencial. Nesse dia, eu acordei 4 da manhã. Acordei, orei, fiz meu devocional. Fui treinar, treinei, fiz meu CAT, cheguei em casa, fiz 10 bolos, que eu vendia bolo na época também. Vendia bolo no porta-malas do meu carro. Por isso que eu digo pra você que eu tenho zero vergonha de nada, assim. Fiz bolo, fiz o almoço. E quando eu digo pra você que eu faço o almoço, não é que eu faço o almoço e deixo no fogão. Eu boto a mesa, boto... A minha mãe reclama muito. Mulher, bota nas panelas. Não. Só a gente em casa, uma quarta-feira, boto todo combinando os lugares. Fiz o almoço, lavei a louça. Fui buscar meu irmão no colégio. Voltei. Me arrumei. Fui atender 2 da tarde. Presencial. Eu disse, o mundo não é igual para os homens do que é para as mulheres. Sim. Porque muitas vezes é uma responsabilidade que os homens não têm. Corta para. O que eu postei no meu Instagram? Só o treino. Eu não postei mais nada. Então as pessoas que vêm vão dizer assim, nossa, só treino. É muito bom. É muito bom, né? Mas por trás, nesse dia, quando eu parei no escritório, porque aí vem as crises de consciência que eu falei pra você, que eu tenho. Eu disse, opa, eu fiz tanta coisa, é por isso que a gente não pode olhar os stories do outro e comparar. Sim. Porque eu mesma tinha feito um turbilhão de coisas e não posto. Thaís, nós estamos aí enfrentando umas novas, não digo lei, nomenclaturas, normas nas empresas, né? E sobre a saúde mental no ambiente do trabalho. Sim. Como você se vê dentro desse ambiente, ajudando essas empresas e essas pessoas que precisam, né, às vezes, de algum esclarecimento, de alguma escuta, né, ou de alguma fala? Hoje, eu vejo que essa é uma área pouco falada, mas necessária. Afinal de contas, no trabalho você passa a maior parte do tempo. Perfeito. Uhum. Então, a gente precisa cuidar do ambiente, mas cuidar das pessoas. A gente não pode esquecer que todo negócio vem de pessoas. Eu não consigo entender de negócio sem entender de gente, sim, popularmente dizendo. Então, a gente precisa cuidar para que as pessoas tenham um mínimo de saúde mental. Hoje em dia é muito falada, mas é pouco praticada. Sim. As pessoas sabem que existe. Por exemplo, investem pouco em terapia. Uhum. Investem pouco em... Não, eu digo que não é só um medicamento. A
A gente tem que tratar a raiz e não só o medicamento. O medicamento, em alguns casos, ele é necessário, mas eu tenho que entender o porquê daquilo. Então, hoje as empresas precisam olhar para os seus funcionários com um olhar mais humano, porque senão a gente trata todo mundo muito seco, sem esse cuidado. Então, está sendo colocado como uma norma e eu acho que vai perdurar aí, porque vão ver os benefícios para a empresa. Na realidade, muitos olham, né, essa norma como um ônus. Sim. Mas se a empresa olhar que se aquela pessoa é produtiva, né, ela tem muito mais Sim. a ganhar do que aquela que sai de licença, né, ou que está ali desanimado, e que às vezes o problema não é dentro da empresa, é em casa. Um funcionário que trabalha bem, de bom humor, na sua empresa, ele com certeza ele vai te dar mais lucros. Mas a empresa também tem que entender que ele vai ter um dia difícil. Sim. Que todo mundo tem. Tem esse dia difícil. Então é esse ponto que precisa ser alinhado. A gente estava falando, em algum momento você falou muito da figura da sua mãe, né? E nós estamos aqui em Véspera das Mulheres, Dia das Mulheres. Como você vê, né, esse papel da sua mãe, de uma mulher, na sua jornada, né, de se tornar essa mulher que você é hoje? Para falar da história da Thaís, tem que falar da história da Elisângela, que é minha mãe. A Thaís só consegue ser essa mulher forte porque ela foi criada por uma mulher forte. Uma mulher que sempre se adaptou muito ao que precisava ser feito. Teve uma história de vida muito conturbada. Eu mandei até um vídeo para ela ontem dizendo assim: não sei como minha mãe não endoidou com mais problemas que eu. E ela disse: será que eu não endoidei? Eu disse: eu também acho. Mas assim, essa força veio realmente da criação, veio dela. Eu lembro que acho que 15 anos, eu tive uma inflamação no fígado. Ninguém descobriu o que era. Minha barriga inchou e hospital, enfim. Eu nunca vi minha mãe chorando. Eu encontrei ela chorando, preocupada. Eu disse: pronto, eu vou morrer. Porque se eu nunca tinha visto minha mãe chorar, ela preocupada comigo, eu, pronto, morri. Então, assim, ela sempre foi essa mulher que dá conta de tudo, que resolve tudo, que faz tudo. E eu fui criada nesse meio. Pra você ter noção, eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho. Um dia de madrugada, eu voltando de um jantar, o pneu do meu carro furou. Aí eu resolvi, contei pra ela no outro dia. Tinha trocado pneu e tal. Ok. Uma semana depois, meu irmão rasgou o pneu. 5 horas da tarde, dia de semana, praticamente horário comercial. Ele estava em Israel. Ele ligou pra ela. Ele moveu, assim, meu pai, minha mãe, todo mundo. Aí eu fui lá. Eu disse: mãe, olha como são as coisas. Eu, de madrugada, mulher, resolvi. Ela disse: minha filha, é porque você foi criada. Aí vem aquele ponto da mulher que resolve tudo. Eu disse: é a criação. Eu digo muito que, às vezes, eu preciso me impor. Porque, assim, eu sou mulher, deficiente. Então, já é uma figura muito vulnerável. Sim. Se eu não
se você conhecer a Thaís calada, ela é, ô, bichinha. Quando você vê eu falando, aí você diz, opa, ela não é tão bichinha assim, não. Mas por quê? A mulher já é colocada muito vulnerável. Então, eu digo muito, tem vezes que eu preciso me impor, falar Sim. firme, Sim, ser mais incisiva, sim. porque senão eu fico muito vulnerável. Perfeito. E existe uma diferença da vulnerabilidade e do orgulho, de aceitar ajuda. Sim. Porque eu me coloco como receptora de ajuda, mas não me coloco como vulnerável e inválida. Perfeito. São coisas completamente diferentes. Thaís, me diga quem você é sem me dizer o que você faz. Tá. Eu sou uma pessoa prática. Eu acho que a praticidade é minha maior virtude. O que é a praticidade? É a troca de rota. Eu troquei a rota muito fácil. Então, vem aquele ponto que a gente começou dizendo. Eu tornei fácil. Porque eu fui prática. Então, eu sou uma pessoa prática e que ponho leveza e humor onde tem dificuldade. Porque a vida é, de novo, é uma coisa que eu foco muito. A vida é só uma e é tão chata. Pessoas que reclamam o tempo inteiro. Pessoas que murmuram. Olha, é difícil, tem vezes que cansa. Mas, assim, acho que a gente tem um poder de piorar o ambiente ou melhorar. Perfeito. Então, eu acho que eu sou essa pessoa. Eu procuro manter a minha calma. Eu não sou tão calma, mas eu mantenho hoje. Consigo manter. Eu era muito impulsiva, hoje eu mantenho mais a minha calma. Sabedoria é hora de falar e é hora de calar. Existem coisas. Eu digo muito que meus divertidamente, de vez em quando, eles disparam. Isso é consciência. Isso. Mas eu sou essa pessoa de estar no ambiente e tentar deixar leve, engraçado, divertido, ao ponto que eu deixo um ambiente, as pessoas tão confortáveis que elas chegam pra mim e perguntam normal. Teve uma vez que o rapaz olhou pra mim e disse, Thaís, tu não vai morrer, não? Por conta da deficiência. Eu disse, vou, tu não vai, não? Não? Aí ele começou a rir, ele disse, desculpa. Eu disse, tranquilo. Eu disse, não, eu não vou morrer disso aqui. Isso aqui não vai me matar, não. Mas eu vou morrer. Agora eu cuido pra que eu morra depois. Assim deveria ser todo mundo. Sim. É porque bebida mata, né? Excesso de tela mata, né? Deixa a gente louca. Então, as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Sim. Trabalhar em excesso ou não Sim. trabalhar, depressão, Sim. tudo isso mata, né? Basta estar vivo. Aí você falou reclamar, né? Eu tenho tentado, pelo menos, estar muito consciente nas coisas que eu faço e falo. E aí eu fui pesquisar a palavra reclamar, né? Clamar 2 vezes. Clamar 2 vezes, né? Digo muito isso. Isso. E aí eu tenho tentado levar para minha vida, né? Pelo menos essa consciência. Peraí. Porque e sem julgamento, porque somos humanos. Então quando a gente não se julga, mas identifica o que não é correto, né? É consciência, Sim. né? E como é difícil, né? Ter a consciência do agora, do presente, né? Sim. E é uma aula que você está dando aqui pra gente. E assim, o reclamar, ele se tornou muito comum. Por exemplo, eu amo segunda-feira. Sim. Amo segunda-feira. O que muita gente não gosta. Tem um meme que diz assim, eu fui encher a garrafinha de água, fui reclamar e a mulher disse que amava treinar de manhã. Que chata, só queria reclamar em paz. Pronto, eu sou essa pessoa de amar academia, amar acordar
cedo. Então, assim, eu evito reclamar. Mas aí vem uma... vem um ambiente. A minha avó detesta reclamação. A minha mãe detesta reclamação. A minha avó, ela sempre dizia uma coisa que a gente diz muito, até hoje. E hoje a gente sabe. Palavras têm poder. Ela sempre falou isso pra gente. Minha mãe repetiu, hoje, eu sei, isso é comprovado Sim. cientificamente. Palavras têm poder. Eu digo muito pro meu namorado. Tu já reparou que tudo que eu digo acontece? Ele já. Eu disse, então, é porque ao mesmo tempo que você gasta tempo pensando em coisa ruim, eu gasto pensando em coisa boa. E se não der, não deu. Ok. Uhum. Aí ele, é verdade, né? E você, uma mensagem que você daria para as mulheres, né? Que estamos no mês das mulheres, amanhã é o nosso dia. O que que você diria para elas? Se cuidem e se amem. Se respeitem. Respeitem suas vontades. Às vezes a gente tem vontade de descansar. E a gente precisa aprender. Porque a gente se cobra muito. O corpo, a mente, a roupa, o cabelo, a maquiagem. Então, tem hora que a gente precisa olhar para dentro e parar. Parar todo mundo. Parar o mundo. Antigamente, as mães diziam, eu vou sumir. Pronto, hoje eu entendo. Não é sumir, é desligar o mundo. Tem horas que a gente precisa. Porque se a gente ouvir, todo mundo fica doido. Então, desliga, cuida de si. Se você não cuidar de si, você não consegue cuidar de ninguém. E a mulher já tem esse instinto, né, de proteção, de amor, de cuidado. Até porque a mulher desenvolve o lado maternal dela. Enfim, minha mensagem é: se cuidem, se amem e se respeitem. Perfeito. E para quem quer ter essa palavra doce, forte, que ao mesmo tempo é doce e suave, mas é É forte. impactante. E é impactante. Dentro da sua empresa, né? Ou dentro da sua escola, porque eu acho que você é um exemplo para jovens. Embora você já tenha me dito a sua idade, eu não concordo com ela. Também não. Eu te acho bem jovem. E assim, um exemplo, né, para essa juventude que às vezes não consegue enxergar o bem que é a vida, né? Assim, Onde faz para te procurar, me diz? eu faço trabalho já nas escolas. Trabalhos voluntários mesmo. Eu acho que a minha missão com jovens, eu gosto de jovens, eu me sinto como eles. Eu me sinto da idade deles. Eu consigo me conectar com eles, que é difícil. Não é todo profissional de saúde mental que consegue chegar em jovens de 10 anos. Eu faço esse trabalho, então já deixo aberto colégios que precisarem, né, ou que quiserem. Eu tenho palestras, já tenho modelos prontos. Empresas podem me contratar. Eu sempre estou fazendo vídeos, sempre faço palestras, faço mentoria particular. É tanto online como presencial. E assim, não é só as empresas e escolas, não. A gente tem Não. muitos condomínios em Eusébio, né, que tem um monte de jovens que estão dentro dos seus quartos, só na tela, na tela, na Gente, tela, né? tirem Isso. essa ideia de que, pelo menos está dentro de casa, não corre perigo. Corre sim, Sim. é muito mais do que lá fora. Corre muito perigo. Os jovens hoje, eu tenho um irmão de 13 anos que ele diz que eu sou mais chata do que minha mãe. Que eu digo também, eu sou mais atual. Eu sei os aplicativos que ela
às vezes não sabe. E é normal que é outra geração. Sem contar que ela tem mais trabalho, mais coisa na cabeça. Então, assim, hoje em dia, os jovens, se a gente não cuidar, eles estão muito perdidos nas telas. Sim, e Da sempre vai ter verdade. alguém na tela disponível para ele. Sempre. Antes da gente encerrar o programa, Thaís, passa o seu contato, suas redes sociais. Aqui embaixo, na descrição, nós vamos colocar, né? Mas para quem está ouvindo, passa para a gente suas redes sociais. Onde te encontrar? Bom, eu utilizo muito o Instagram, que é @thaisfranco.coach, e o TikTok. São as duas. O Instagram eu tô lá o tempo todo, full Sim. time. E TikTok também. E para a gente encerrar, eu gostaria de entregar algo que a Paulista Gás, nosso patrocinador, mandou para você, com muito carinho. Aqui tem algumas coisas da Paulista para você. E quando você precisar do gás, Eu procure a já Paulista. consumo, Paulo. Que coisa boa. Água, gás. Já É a consumo. nossa fornecedor do Hum. programa, né, que nos patrocina. E é apenas um mimo para reconhecer, né, a sua disponibilidade de estar Já aqui. amei. Amei. Eu uso muito esses copos. Olha, amei. Obrigada, gente. Obrigada pelo Obrigada a você por convite. estar aqui. E para vocês que estão nos acompanhando, é, e tiver vontade de participar do nosso programa, nos procure, manda mensagem, porque aqui, no Energia que Fala, o microfone é meu, é seu, é nosso. E a sua fala, com certeza, vai impactar muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo. As portas estão abertas. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Thaís, por vocês terem aceito o nosso convite. E obrigada, Paulista Gás, por proporcionar esse espaço para a gente estar aqui divulgando pessoas muito, muito especiais.